Olá, eu sou a professora Keila Leite. Neste módulo estarei com você para refletir acerca de temas em didática do ensino superior. Seja muito bem-vindo, bem-vinda e vamos juntos nesta jornada. Logo de início, no capítulo 1 do nosso material, nós temos aqui o seguinte comentário. A educação tem sido questionada por dar ênfase à aprendizagem mecânica ou de memorização e por não estimular uma forma autônoma de pensar e de agir. Desse ponto de vista pedagógico, o sistema educativo deveria se preocupar em oferecer experiências que promovessem o desenvolvimento da criatividade em todas as áreas de expressão, como forma de construção de conhecimento e de aprendizagem significativa. Então, logo neste início deste parágrafo, nós temos uma velha crítica já conhecida por você, desde as discussões feitas lá em didática no teu curso de bacharel em teologia. A velha discussão de que a nossa forma de ensinar, na maioria das vezes, ainda persiste de ser no formato de uma exposição oral e o feedback que o aluno te dá é por meio da retroalimentação, é por meio da repetição, da reprodução exata daquilo que o professor falou. E este modelo, de certa forma, em muitos ambientes, em muitos contextos pedagógicos, não cabe mais. Ele cabe, a memorização e a repetição, evidentemente cabe para o treino de cálculos, para movimentos do corpo que precisam buscar nesse movimento uma excelência. Então, em esportes, é preciso repetir e repetir até que se chegue, à perfeição. Mas no caso do nosso mundo, nosso universo bíblico, teológico, não cabe aqui uma mera memorização de conteúdos para dizer que você ensinou quando os teus alunos responderam com exatidão a todas as questões que você propôs. Nós precisamos considerar, que aqui já vai falar, o aspecto criativo do aluno. Todos nós, na nossa individualidade, apresentaremos mais ou menos características distintas em nossas respostas, na construção do nosso pensamento, do nosso raciocínio, baseado, como você viu lá, na psicologia da educação, na nossa formação, na nossa história, no nosso contexto sociocultural. É o que vai nos trazer essa nossa individualidade. Porém, o grande problema dos professores ainda presos no método tradicional é querer forjar que todas as pessoas tragam respostas padrões, sempre iguais, e fazê-las engolir conteúdos que muitas das vezes não fazem sentido para eles. Então, aquilo que o texto chama de aprendizagem mecânica é aquela aprendizagem que se dá pelo método de memorização e de repetição. Você, professor da Bíblia, não tem como exigir isso dos teus alunos, que eles memorizem as montanhas da geografia bíblica, os vales, os rios, que eles memorizem os nomes das cidades, memorizem o nome de todos os profetas do Antigo Testamento, todos os profetas maiores, menores, os nomes de todos os 12 discípulos. Qual é de fato a relevância dessa memorização? É isso que o teu aluno vai questionar, principalmente se você está lidando com adultos. E o foco desta matéria é justamente o ensino para adultos, que é a andragogia. Nós vamos ver que a coisa que mais os alunos questionam é: quanto isso é relevante para mim? Enquanto você está ministrando, na cabeça dele vai passando o contexto em que ele vive. Na igreja, no ministério, no seu exercício ministerial, ele vai já fazendo essa ponte. Puxa, isso aqui serve para eu ensinar para os meus jovens, para os meus adolescentes, para as minhas irmãs, para eu ensinar num culto de ensino. Agora, se aquele conteúdo parece muito distante da realidade dele, por mais que ele seja acadêmico, filosófico, teológico, precisa fazer sentido para o aluno. Uma vez um professor foi questionado
O aluno fez a seguinte pergunta: professor, por que eu preciso estudar hebraico no curso de teologia? E então o professor respondeu: vocês precisam estudar hebraico justamente porque é um curso de teologia e não porque é um curso de culinária, não é um curso de culinária. Então, uma resposta dessa demonstra que o professor não teve empatia para alcançar o aluno e para trazê-lo próximo àquela matéria, para dizer, poxa, o que eu estou ensinando aqui, a relevância está em tal. Talvez o aluno não tenha ainda a formação e o conhecimento necessário para compreender a relevância daquilo que ele está a aprender. Então, a aprendizagem significativa, ela começa desde a proposta da matéria. Dizer que nós estamos estudando didática aqui porque nós queremos formar os bons professores. Nós queremos que você saia deste curso com um entendimento moderno e atual do que é ser ensinar. Afinal, a proposta do mestrado não é só para você pendurar um diploma na parede, como muitos pensam e vêm aqui com este desejo. Mas diferente disto, nós queremos instigar em você o pensamento de se colocar já no papel do professor e pensar, se fosse eu aí no lugar da professora Keila, o que eu faria? Se fosse eu no lugar do professor da escola bíblica da minha igreja, como eu ensinaria? Se você é já de fato um professor, que sua maior preocupação seja como eu posso alcançar os meus alunos, que parte deles está lá só de corpo presente, mas não se manifesta, só balança a cabeça. Será que você está incomodado com este perfil de aluno? Ou você se sente satisfeito só porque chegou lá, colocou teu notebook, teus slides, você leu os slides, você cumpriu a tua meta do dia, você sai embora feliz achando que isto é da aula? Então eu quero te trazer essas provocações. Você fala para pessoas reais, você ensina seres humanos e quando há ensino de qualidade, existe emoção envolvida, existe sentimento, existe empatia, existe toda uma questão social que fala muito mais alto, fala bem mais do que o conteúdo em si. Veja que o conteúdo ele se torna até secundário, porque em primeiro lugar, teu papel é envolver os alunos a fim de que eles se motivem. Nós já sabemos pela didática que a motivação ela é interna, ela começa dentro do aluno, a partir dos estímulos que você provoca. Então o professor não motiva o aluno é motivado a partir dos estímulos que o professor promove ali em aula. Acredito que você já tenha entendido a relevância desta matéria e o quanto que ela vai contribuir com o teu papel de professor. Ao final deste teu curso de mestrado, você pode se candidatar a ser um professor de teologia, criar um grupo de estudo na tua casa, na tua garagem, na tua igreja ou em algum outro seminário maior. E você tem aqui as ferramentas para se dar bem, para olhar para os teus alunos e vê-los como seres humanos, com histórias, com marcas, com conteúdos prévios, que não são zero, não são páginas em branco, eles trazem história, eles trazem experiências. E olhar para ele e pensar assim, como é que eu posso contribuir para o crescimento deste irmão, desta irmã. Este é o maior desafio e eu gostaria de coração que você entendesse este propósito maior. Então o foco aqui é a criatividade, tanto por parte do aluno quanto por parte do professor. O aluno de fato ele já é criativo. Existem alunos que são extrovertidos, que gostam de interagir com a classe, faz um comentário, faz uma piadinha, né? Então ele já pensa além daquele padrão que nós estamos pensando, né? E existem professores que se incomodam com isso e querem que todos façam silêncio absoluto, mantenham o foco, mas sabe que até mesmo essas pequenas distrações que o cérebro nosso provoca faz parte para que a gente possa dar uma relaxada no ambiente. Isso é importante que o professor sempre leve na esportiva e procure construir um ambiente de interação, de alegria, agradável para todos. Quando um aluno fizer uma pergunta para você e você já tem lá previamente na tua mente montada a resposta, você então responde, explica tal, e o aluno ainda não se convenceu daquilo. E alguém pode até achar que essa resposta ela é bacana, dizer assim, puxa, ó, já te expliquei, você não é obrigado a concordar comigo. Meu papel é simplesmente explicar. Sim, isso é muito óbvio.
Afinal, como seres individuais, nós temos autonomia para concordar ou não nas respostas. Mas essa resposta, que parece ser aceitável politicamente, ela demonstra uma fraqueza do professor na qualidade do seu ensino, naquilo que ele está falando. Então, qual deveria ser a melhor postura do professor diante de um aluno que diz assim: professor, eu ainda não estou convencido, professor, eu ainda não entendi esta questão. Seria bom que você fizesse agora uso de um quadro branco e você trabalhasse o teu argumento por etapas. Então vamos lá, aluno. Está com dificuldade de entender isso? Vamos lá, vamos procurar aqui encontrar onde que está a falha, onde que está o ruído. Então você vem com a parte 1 do teu argumento, escreve na lousa, coloca lá palavras-chave e diz: até aqui está claro? Então o primeiro ponto é esse, todos concordam? Vamos agora para a sequência do pensamento. Parte 2, o argumento é tal, proposição é tal, palavras-chave tais, explica ali, até aí você entendeu? Então, aqui, professor, eu não concordo. Tá, beleza, aqui é o ponto de discordância. Vamos ver então por que você não discorda? Explica para mim qual é o teu, neste ponto, qual é a tua lógica, qual é o teu raciocínio. E aí você vai pegar o aluno, se ele está equivocado, se ele está embasado em interpretações erradas, ou se ele simplesmente não conseguiu construir o pensamento nessa segunda parte. Então, ao invés de nós darmos respostas prontas, clichês, nós precisamos procurar entrar na mente do aluno e entender qual é o caminho do raciocínio que ele fez. Se ele chegou neste pensamento, se ele não está convencido, ou se não apenas convencido de que ele é obrigado a aceitar a tua resposta, mas se ele compreendeu o teu argumento, começo, meio e fim, e se ele é capaz de discordar de você, argumentando no mesmo nível, argumentando com a mesma qualidade de conceitos, de explicação, é possível sim que ele seja capaz, que ele tenha citações, que ele tenha versículos ali em mente para responder de uma outra forma. Mas deve haver aí algum ruído, cabe ao professor se incomodar com isso e procurar saber onde está o ruído, no que é que nós não estamos aqui conseguindo chegar a nenhum consenso, se é que há consenso. Veja, o ensino criativo, ele demanda esta humildade por parte do professor. O professor deve abandonar de vez a ideia de que ele é o único que detém o saber, de que ele é o único que sabe argumentar com qualidade. Muitas das vezes nós temos alunos brilhantes em sala de aula, mas esses alunos brilhantes, o texto vai dizer, às vezes eles incomodam, às vezes eles perguntam demais, às vezes eles criticam demais, às vezes é necessário sim colocar neles, abaixar um pouco, né? Ei, vamos maneirar um pouquinho, vamos ouvir os outros, ou se eu for responder a todas as suas perguntas, eu não vou conseguir alcançar o plano para que todos aqui detenham, dominem o conteúdo desta aula, ou depois eu posso conversar com você a parte, entender o teu raciocínio, não deixe que ele domine a aula, o controle é teu, você é o líder. Por outro lado, não veja como um problema. Quando ele falta, você já deixa isso muito bem claro para a sala, graças a Deus, fulano de tal não veio hoje, né? Ufa, hoje eu vou poder dar aula. Então, o professor criativo, ele vai procurar maneiras de alcançar esse aluno diferente, de alcançar esse aluno criativo, provocativo, fora da caixinha e trabalhar nele a construção, raciocínio, lógica da ideia, do argumento. Por quê? Porque nós estamos lidando com teologia, com pensamento, com raciocínio, com apologia, com defesa de fé. E tudo isso está aqui, na nossa mente, na forma com que nós organizamos as ideias. Perfeito até aqui? Então, conforme diz aqui a nossa apostila no finalzinho da página 15, o que nos falta hoje são professores que ofereçam aos seus alunos oportunidades para serem criativos. Ofereça também uma abertura para que eles se expressem as suas emoções, os seus sentimentos, as atitudes. Ali é o espaço dele argumentar, ali é o espaço dele debater, porque certamente na igreja dele ele não encontra espaço para isso, em casa não encontra espaço para isso. E se você já podá-lo, então ele não vai se sentir alcançado e certamente não vai levar o curso adiante.
Como que você vai detectar um aluno criativo, o diferente da sala de aula? Nosso texto acrescenta aqui algumas características. Vamos ver? Antunes, 1999, comenta que os alunos considerados criativos, comparados com figuras históricas consideradas geniais por sua criatividade, demonstram extrema ousadia e ambição em sua maneira de agir, despertando insensibilidade de amigos ou mesmo da sociedade. São geralmente pessoas que pouco se incomodam em sacrificar o bem-estar pessoal, ou mesmo suas relações afetivas em troca do desenvolvimento da sua obra. Estudantes criativos em relação aos não criativos são instáveis, desordenados, descontrolados, interesseiros, contrários a regras, traços negativos do ponto de vista social. No entanto, estes estudantes são também originais, aventureiros, cultos, espontâneos, flexíveis, artísticos, variáveis positivas no aspecto social. Interessante esta explicação, porque as pessoas que seguem um padrãozinho da sociedade, que nós determinamos como o certo, um jeito de agir, elas são bem aceitas. E esses que têm traços mais exagerados, né, eles tendem a se isolarem e se envolverem no seu projeto. Você vai ver dentro aí mesmo, na tua turma, na sala de aula, aqueles jovens, aqueles irmãos que fazem coisas muito grandiosas na obra de Deus, mas fazem sozinhos. Por quê? Porque poucas pessoas têm a capacidade de compreendê-las. Eles têm uma tendência de pensar que o jeito deles é o certo e de mais ninguém, e são persistentes, são insistentes naquilo que se propuseram a fazer. São instáveis, são desordenados, são descontrolados. Por outro lado, são espontâneos, são flexíveis, são artísticos. Fazem tudo diferente de todo mundo, causam aquele choque, mas são seres humanos e precisam ser aceitos e a sua inteligência aproveitada. Raramente encontramos algum professor que de fato gostem de alunos que perguntam de tudo, querem saber de tudo. Raramente. A nossa tendência é desejar que esse aluno não frequente a aula. Mas por quê? Porque esse comportamento de querer saber demais, de querer até acrescentar o comentário do professor, acaba sendo visto como algo negativo. E por conta desse estereótipo que nós criamos, esse modelo padrão de aluno, espera-se que o aluno perfeito tenha esse padrão de comportamento. Muitas das vezes nós inibimos, matamos a personalidade de muitos alunos que são criativos, mas nós, como já deixamos isto claro, de que o bom aluno é aquele que não pergunta, o bom aluno é aquele que não se mexe na cadeira, que não comenta com alguém do lado, que não vira para o lado, que não cochicha. O bom aluno é aquele que não pesquisa na internet durante a aula. Nós já deixamos claro um padrão de aluno e dizemos para eles que este padrão, modelo a ser seguido é esse. Aí qual é o problema disso? Nós estamos moldando pessoas, podando pessoas. Muitos criativos acabam anulando a sua personalidade para atender a um padrão, para atender a uma expectativa pré-estabelecida. E ele então vai deixar de explorar o seu potencial. Nunca vai ser de fato aquilo que ele realmente gostaria de ser. Para quê? Para não entrar em confronto com os modelos pré-estabelecidos. Porque já sabe que aqueles que confrontam os modelos pré-estabelecidos geralmente se dão mal. O ensino criativo, ele passa por cima destes preconceitos para ter um olhar mais amplo, um olhar mais humano, um olhar realmente pedagógico e didático. É aquele caso de que você estudou há tantos anos com um determinado professor, mas você jamais o esquece. Você esquece os conteúdos, claro. Tempo passou, você não usou, você esquece os conteúdos, mas o jeito dele ensinar, a forma com que ele te olhava, que ele te valorizava, tenho certeza que você não esquece isto nunca. Neste sentido, então, acredito que chegando até aqui, você está convencido de que vale a pena parar um pouco para repensar as suas práticas de ensino, para repensar práticas mais modernas de ensino, mais atualizadas, mais condizentes
com o pensamento pós-moderno. O pensamento pós-moderno nos diz que todos têm direito à voz, todos têm direito a uma fala, a um lugar neste espaço de discussão chamado ensino e aprendizagem. Até a próxima aula!